A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos. É uma alegria poder ter retornado das férias. Não foram umas férias tão longas assim, né? Acabam rápidas, mas foram boas, foram suficientes para nos renovar, a mim, a minha família. E graças a Deus, Ele nos abençoou grandemente. Mas voltar também é sempre bom. Eu tenho dito à minha casa, a minha esposa e o meu filho, uma frase que só depois de algum tempo eles entenderam o significado dela, né? Eu falo para eles assim que a rotina é boa. Eu aprendi isso com um colega pastor e depois de um tempo ela começou a concordar que a rotina é boa, né? Porque você sai de férias, mas uma hora você quer voltar para a sua rotina, né? E a rotina, de fato, ela nos abençoa também. Rotina esta que envolve, inclusive, este momento aqui com vocês, de cultuarmos ao Senhor juntos e de ter o privilégio de pregar a palavra do Senhor. Então, para isso, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E o texto da nossa mensagem de hoje se baseia dos versículos 10 ao 12, mas eu vou ler do versículo 9 ao 12. Mesmo assentados, mas com reverência, acompanhem a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: o apóstolo Paulo, escrevendo a esses cristãos, ele diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Esse é o texto que nós vamos refletir nesta noite, que eu quero compartilhar com você que nos ouve e nos acompanha. E eu entendo que esse texto, ele nos ensina pelo menos 3 princípios básicos que nós devemos colocar em prática como cristãos que nós somos. É interessante que essa igreja de Tessalônica foi uma igreja que se mostrou muito saudável e que teve um crescimento muito rápido. E ela foi alvo do elogio do apóstolo Paulo. É interessante, quando você começa a ler essa epístola, você observa logo no início Paulo tecendo elogios a esta igreja, falando a respeito desses cristãos, de que eles eram operosos na fé, de que eles eram abnegados no amor, de que eles estavam firmes na esperança do Senhor. E mais, olha que coisa bonita, o apóstolo, o pastor deles, ele vai dizer que eles se tornaram seus imitadores e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve para esta igreja e ele está exaltando, elogiando esses irmãos, reconhecendo a sua vida cristã, de fato, genuína, verdadeira, e louva a Deus. E ele diz que ora ao Senhor por esses irmãos. Ele vai dizer que esta igreja, esses crentes, se tornaram um modelo, uma espécie de modelo para toda a Macedônia e as regiões ali próximo desta igreja, desses cristãos ali. Então veja que Paulo exalta essa igreja, reconhecendo que eles são crentes genuínos, comprometidos com Deus, porém, não é uma igreja perfeita.
Havia ali um grupo de cristãos que Paulo vai se dirigir agora no capítulo 4 para exortar, para corrigir, para ajudar esses cristãos a melhorarem a sua vida cristã, provavelmente um grupo pequeno, mas que estava causando alguma influência negativa no meio daquele grupo, no meio daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. E esse grupo de cristãos era um grupo de cristãos que estavam na contramão da vida cristã. Era um grupo de crentes que estavam tendo um viver agitado, inquieto. Eles estavam se intrometendo na vida alheia. E eles estavam desenvolvendo uma vida ociosa, não queriam trabalhar. E eles estavam usando como desculpa a doutrina da segunda vinda de Jesus. Porque eles estavam pensando assim, ora, se Jesus já está prestes a voltar, então para que trabalhar? Então nós vamos cruzar os braços. Não precisamos mais trabalhar. E focados nesta perspectiva, começam a ficar inquietos e agitados, levantando questionamentos. E quem não trabalha, já diz o ditado, dá trabalho. Eles começam então a querer cuidar, se intrometer da vida dos outros irmãos ali também. Então, nesse sentido, Paulo, observando isso, escreve esta carta para a igreja para também corrigir esses cristãos. E aqui está o nosso ponto. Quando Paulo traz essa correção para a igreja, ele apresenta, aqui nós podemos extrair 3 princípios básicos que todo cristão precisa praticar, que todo cristão precisa viver. E você vai observar que esses 3 princípios apresentam para nós como a vida cristã é simples. Deixa eu falar para vocês, quando eu era adolescente, antes de me comprometer com o Senhor, de ser alcançado pela sua graça, estava já no processo de conversão, de transformação, eu ouvia pessoas não crentes falarem muito mal dos crentes e da vida cristã, da vida de crente, da igreja evangélica. E começavam a falar uma série de dificuldades. Começavam a dizer que o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. E a impressão que eu tinha, a imagem que eu tinha com aquelas falas todas, era que ser crente era uma coisa muito sem graça. Era uma coisa muito sem sentido. E era uma vida muito difícil para se viver. Depois que eu fui alcançado pelo Evangelho e que Deus me transformou, eu pude compreender que, na verdade, a verdadeira vida é essa daqui. É a vida cristã. É a vida com Deus. E ela não é assim complicada. Ela é simples de se viver. E esses 3 aspectos, esses 3 princípios, ele nos mostra essa realidade a respeito da vida cristã. O versículo 10, Paulo diz: contudo, exorto-vos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver vida tranquila, ou tranquilamente, por viver tranquilamente. Esse é o primeiro princípio da vida cristã que Paulo apresenta aqui para nós. É viver tranquilamente. Nós, como crentes, somos chamados a viver uma vida tranquila, mas aqui não é o tranquilo do baiano. Vocês conhecem o tranquilo do baiano? Lembrei de uma historinha aqui. O baiano estava muito doente, quase moribundo, morrendo. E naquela época, para levar para o cemitério, levava numa rede. E ele morrendo ali, provavelmente de inanição, de fome, alguma coisa assim. E alguém, mas ele era muito preguiçoso. Eu sou baiano, tá? Não se ofendam baianos que estão aqui. E alguém oferece para ele: você quer comer uma banana? E ele ali com toda a dificuldade, provavelmente naquela rede, ele se esforça e faz uma pergunta. E ao fazer a pergunta vocês vão entender o porquê. Ele pergunta assim: é com casca ou sem casca?
Aí alguém deve ter respondido com casca e ele diz, então segue o cortejo, segue o enterro. A tranquilidade que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, ou viver tranquilamente, não tem nada a ver com o ócio, com a preguiça, mas tem a ver com o ser moderado. Tem a ver com o viver comedido, autocontrole, autodisciplina. Meus irmãos, esses cristãos a quem Paulo vai exortar aqui no texto, eram pessoas que estavam vivendo de maneira diferente. Eles estavam vivendo, ao invés de uma vida moderada, de uma vida com autocontrole, eles estavam vivendo agitados, falantes, tumultuando o ambiente e o viver cristão. Quando você lê o capítulo, a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai exortar esses cristãos dizendo assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com eles, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Paulo está dizendo, acalmem-se. Vivam tranquilamente. Provavelmente aqueles cristãos ou esses cristãos estavam agitados e preocupados, se questionando quando seria a volta de Jesus, fazendo planos, criando uma situação desconfortável na igreja e desviando os seus irmãos na fé. Paulo está dizendo, não vos perturbeis, acalmem-se, contenham-se. Eles estavam sofrendo de ansiedade, uma espécie de histeria até por causa da volta de Jesus Cristo. Mas você há de concordar comigo que nós cristãos corremos o risco hoje de sofrer de ansiedade ou até mesmo a uma histeria por diversos motivos, não apenas por este. Uma situação econômica, a perda de um emprego, uma enfermidade, uma contrariedade, pode nos fazer perder o autocontrole, perder a paz de um viver cristão e de uma vida tranquila, confiando no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz ainda nessa primeira epístola, quando ele fala sobre este primeiro princípio do viver tranquilamente, que é o viver cristão, que é o viver como o crente precisa viver, ele vai mostrar para nós que isso é possível. Você ter autocontrole, você buscar diante das provações, das dificuldades da vida, permanecer-se com uma vida moderada. E não se entregar à inquietação da alma, da mente, dos pensamentos e viver uma vida desequilibrada. Por que isso é possível? Isso é possível porque o viver cristão é fundamentado na fé, é fundamentado na esperança, é fundamentado no amor de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: nós, porém, somos do dia, somos sóbrios. Paulo está falando nós, então envolve você e eu, que somos crentes. Ele diz ainda, a palavra aqui, sejamos sóbrios, porque somos crentes. A ideia aqui de ser do dia é de ser da luz, a luz de Deus. A palavra sóbrio aqui tem esse sentido. Tem um sentido de ser calmo, de ser alguém que é moderado, alguém que é controlado, que não se desespera com facilidade. Paulo continua dizendo, revestindo-nos da couraça da fé. Quando você vive pela fé, você tem toda essa condição de viver uma vida mais equilibrada, mais controlada. Ele diz, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante Jesus Cristo. Meus irmãos, a tranquilidade da vida aqui tem a ver com o que a Bíblia chama de domínio próprio, e você já deve ter ouvido falar sobre isso. E existem alguns textos que falam sobre a importância do domínio próprio.
Um viver tranquilo envolve domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio é uma pessoa que está fadada a ter sérios problemas, que não precisaria ter. O grande Salomão, em Provérbios 25, 28, ele vai falar uma coisa assim interessante. Como cidade derrubada. Imagina uma cidade que foi atacada, o exército inimigo veio, derrubou, no contexto antigo, derrubou os muros, derrubou as casas, os prédios, está só os montões, né, de destruição, de destroços. Salomão diz assim, como cidade derrubada que não tem muros, preste atenção, assim é o homem que não tem domínio próprio. Muito forte esse texto, né? Assim é o homem que não tem domínio próprio. Mas ele fala outro texto também nesse sentido. Ele diz, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E ele completa, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade pela força. Veja como a Bíblia valoriza a importância do domínio próprio. O crente precisa ser alguém que tenha um domínio próprio amadurecido, desenvolvido. Ele não pode ser como um menino, como uma criança agitada para lá e para cá, descontrolada. Precisa ser centrado, equilibrado. Então, Paulo nos ensina esse primeiro princípio de uma vida tranquila. É nesse sentido. O texto que nós lemos aqui na nossa liturgia também nos lembra dessa verdade. É possível você viver uma vida tranquila assim, uma vida moderada, diante das provações e das perseguições. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer, a palavra de Deus vai dizer para nós em 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. O Espírito de Deus não é espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, autocontrole. Então não tem desculpas para o crente não ter uma vida controlada, equilibrada, o máximo possível e buscar cada vez mais se desenvolver e crescer nisso. Isso é possível viver tranquilamente por meio da oração. Você pode buscar isso orando, confiando na palavra do Senhor e exercendo a sua esperança nas promessas do nosso Deus. Eu não sei o que te perturba, o que perturba a tua alma. Eu não sei o que tem tirado a tua paz. No teu coração, no teu íntimo, você sabe. Mas você está vendo aqui nesta noite, ouvindo, entendendo que é possível, mesmo diante das maiores perseguições, provações, dificuldades, você passar em paz, passar tendo este autocontrole. Não porque você é poderoso, porque você é muito bom, mas porque você tem o Espírito de Deus que habita na tua vida, no teu coração. Então, não se entregue a esse mau hábito de uma vida inquieta e agitada, descontrolada. Isso é para o ímpio, para o que não tem Deus, para o que não tem fé. Mas para nós cristãos, temos toda a condição e somos desafiados pela palavra de Deus a desenvolver uma vida cristã tranquila, moderada, autocontrole para a glória do nosso Deus. Esse é o primeiro princípio, mas há um segundo princípio que Paulo ainda apresenta para nós da vida cristã, que nós devemos praticar. Ele diz no versículo 11, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso. Eu falei para vocês que a vida cristã é muito simples. Veja que os princípios que Paulo está colocando aqui, eles devem ser vividos por todas as pessoas. Devem ser buscados, viver por todas as pessoas. Qualquer cidadão decente vai procurar ter um viver com um autocontrole, com domínio próprio. Não é só o cristão, não é só o convertido, mas você e eu podemos isso mais por causa da graça de Deus, por causa do Espírito que habita em nós. Nós podemos, de fato, viver desta forma. E ele vai dizer então, o segundo princípio que ele estabelece aqui é, além de viver tranquilamente, viva cuidando dos seus afazeres. Paulo diz aqui no texto, cuidar do que é vosso. Meus irmãos, aqueles cristãos que viviam inquietos, eles não apenas estavam inquietos
consigo mesmo, mas eles provocavam essa inquietação com os irmãos que ali estavam também. Eles estavam buscando se envolver, não com seus interesses, não com a sua própria vida, mas estavam se intrometendo na vida dos outros, na vida alheia. E isso não é um bom testemunho cristão, pelo contrário. Então, veja, quando uma pessoa não procura cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria vida, das suas próprias responsabilidades, ela é tentada a cuidar dos interesses dos outros. Não é verdade? Mas isso não é cristão, como a gente diz com as crianças, isso não é de Deus. Isso não vem do Senhor. Veja que ainda na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo vai falar que esses cristãos estão vivendo como intrometendo-se. São intrometidos. Observe, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Meus irmãos, isso é algo muito feio, reprovável. E o crente não pode viver fazendo essas coisas. O crente é chamado a viver aplicando, praticando esse princípio. Cuide da sua própria vida, dos seus afazeres, no sentido de não se intrometer na vida alheia, a não ser que você seja convidado para aconselhar, para orientar, mas aí não é intromissão, aí é um convite, aí é o exercício do amor cristão. Você está indo com o objetivo de ajudar aquela pessoa, de ajudar aqueles irmãos, mas, do contrário, é intromissão. Deixar de cuidar da sua própria vida para cuidar da vida alheia. E ninguém gosta disso. Você não gosta que pessoas estranhas, ou até mesmo pessoas que você conhece, venham se intrometer nos seus afazeres, na sua própria vida. Porque isso compete a você, compete a cada um de nós. Então, esses cristãos, eles estavam se intrometendo, estavam falando mal uns dos outros. E falar mal envolve um instrumento que a Bíblia chama a nossa atenção para tomarmos cuidado com isso, que é a nossa língua. E a Bíblia, ela é muito clara nesse sentido. Tiago, quando escreve sobre isso, ele vai falar, olha o que Tiago fala a respeito da língua. Ele diz, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Tome cuidado com a sua língua. Tome cuidado com a vida alheia. O crente não pode andar ou se entregar a este mau hábito, porque este mau hábito gera mau testemunho para o reino de Deus, para o evangelho de Deus. O salmista, no Salmo 34, diz: quem é o homem que ama a vida e quer ver longevidade para ver o bem? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Sabe qual é o conselho que ele vai dar? Se você quer longevidade para ver o bem, ele diz: guarde a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Sabe o que é falar dolosamente? É você falar com a intenção maldosa, de prejudicar, ter uma má intenção no coração. Em outro lugar, o salmista ainda vai dizer assim: disse comigo. Ele dizendo para si próprio, olha como há o esforço da parte do salmista para guardar a sua língua. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na presença dos meus inimigos. E Tiago, mais uma vez, vai dizer para você assim, presta atenção. Se alguém supõe ser religioso, se alguém diz que é crente, se alguém diz que é presbiteriano, vamos falar da nossa igreja aqui. Ele diz assim: deixando de refrear a língua, ou seja, não tendo cuidado no uso da língua,
deixando a língua solta, antes se entregando ao próprio coração, ele vai dizer: a sua religião não presta, é vã, está perdendo tempo. Olha como é importante nos atentarmos para o modo como nós usamos a nossa língua. Quem fala demais se intromete na vida alheia. E quem se intromete na vida alheia se esquece da sua própria vida. E não é isso que Deus quer para mim e para você e para todo o seu povo aqui neste mundo. Portanto, Paulo está dizendo, meus irmãos, para esses cristãos e também para nós todos, ele diz: contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por cuidar do que é vosso. Paulo ainda diz que esses indivíduos, eles eram ativos, eram ligeiros em algo proveitoso, mas ativos para tratar da vida alheia. Não trabalhadores ativos, mas intrometidos ativos. Lembra que eu falei para vocês, e este vai ser o terceiro princípio aqui, que eles colocaram na cabeça deles que Jesus está voltando, então não precisa mais trabalhar. Então, se não vai mais trabalhar, tem que fazer alguma coisa, porque sem fazer nada não dá para viver. Se intrometem na vida alheia, na vida dos outros, ou seja, eles também não trabalham e se preocupam agora com o que os outros estão fazendo para difamar e para tumultuar. Meus irmãos, isso também não combina com o viver cristão. Por isso aqui Paulo está dizendo que o cristão que age assim, ele deve começar a se preocupar, a se corrigir e a se preocupar com os seus próprios afazeres, com a sua labuta. A nossa labuta, a rotina, lembra que eu falei da rotina? Ela é boa e nos faz bem e nós precisamos, porque ela nos guarda, inclusive, da intromissão da vida alheia. Então, esse segundo princípio, o apóstolo Paulo nos alerta aqui da vida cristã na sua simplicidade. Como cristãos, nós somos chamados a cuidar dos nossos afazeres, da nossa própria vida, guardando-nos de não nos intrometermos, sermos intrometidos da vida alheia. E o último princípio que Paulo estabelece aqui para nós nesse texto, meus irmãos, está aí no versículo 11 ainda, que ele ainda continua dizendo que esses irmãos, além de diligenciarem para esses dois princípios, ele termina dizendo que eles devem se diligenciar e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. O terceiro princípio é esse da vida cristã. Trabalho é bênção de Deus. Nós aprendemos com Deus a trabalhar, porque Ele trabalha dia e noite. O próprio Jesus dá esse testemunho. Então, esse princípio, esse terceiro princípio, é que o crente deve trabalhar dignamente e se entregar ao trabalho sem preguiça. Não é? Com coragem, com disposição. E a gente aprende uma frase assim, maravilhosa, desde pequeno, e ensina isso para os nossos filhos, porque a Bíblia ensina assim: faça para quem? Deus. Trabalhe para Deus. Então nenhum crente que trabalha para Deus, ele vai se entregar à preguiça. Mas ele vai trabalhar e trabalhar dignamente, meus irmãos. Os ociosos, Paulo está dizendo para esses cristãos ociosos que eles deveriam começar a trabalhar com as próprias mãos. Alguns deles estavam compreendendo aqui a proximidade da vinda de Jesus como um sinal para cruzar os braços, né? Jesus está voltando, então eu vou trabalhar. Para quê? Não precisa mais trabalhar. Mas Paulo fala o contrário. Observe ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha o que Paulo diz nesse texto aqui. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, você conhece esse texto, não conhece? Se alguém não quer trabalhar, também não coma. É justo isso? Sim ou não? Sim. Você não quer trabalhar? Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo, então você não tem direito a comer. Se você quer comer, então trabalhe. Versículo 11. Pois de fato estamos informados de que há entre vós
ou de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Repare que essa palavra aparece mais de uma vez. Uma vida desordenada é uma vida de pessoas que não querem trabalhar também. Não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A essas pessoas, porém, determinamos e exortamos o Senhor que, trabalhando tranquilamente, comam o seu pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Meus irmãos, esse é um princípio dos mais básicos. E você nem precisa ler a Bíblia para saber disso. O trabalho, ele é digno, e ele dignifica, já aprendemos assim, né? Ele dignifica o homem, dignifica o ser humano. E nós precisamos comer. E a receita aqui é, então trabalhe, como diz o próprio apóstolo Paulo. E você já parou para pensar? O trabalho não é opção para ninguém. O trabalho é determinação. Na Bíblia, o trabalho não é uma opção. Deixa eu ver se eu vou viver para trabalhar ou se eu vou viver para a preguiça. Não, se você está vivo, você é chamado a ser um trabalhador e a trabalhar dignamente. Não é uma opção. E como eu disse, João 5,17, o próprio Jesus dá o exemplo, dizendo, olha, meu pai trabalha. Ele trabalha até agora. Os fariseus vieram repreendê-lo. Mas hoje não é dia de você trabalhar, disse a Jesus. E Jesus usa esse argumento. O meu pai está trabalhando, Deus, o Pai, está trabalhando. E Deus, o Pai, está trabalhando duro. Você pensa que é fácil restaurar esse mundo? Você pensa que é fácil convencer e converter, transformar um pecador? Deus e o Filho, o Pai e o Filho estão trabalhando e trabalhando duro. E nós somos filhos de Deus, devemos seguir o seu exemplo. Crentes que trabalham dignamente, não crentes preguiçosos. E outra razão para o trabalho, no contexto cristão, para o cristão trabalhar e trabalhar diligente e dignamente, é que além de ganharmos o nosso próprio sustento e podermos assim ter um viver financeiramente independente para o nosso próprio sustento, você trabalhando, você exerce um dos grandes mandamentos. Você tem a condição de exercer um dos grandes mandamentos, porque com o rendimento do seu trabalho, você pode ajudar a pessoas que precisam. E isso é ser cristão, e isso é ser bíblico também. Você pode ajudar os necessitados. E isso não é ideia da minha cabeça. Isso é ensinamento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo em Efésios, ele diz, aquele que furtava não furte mais. Está falando para pessoas que viviam no mundo e agora são crentes, que tinham uma vida perversa, pecaminosa, e agora têm uma vida correta, precisam desenvolver. Então ele diz, se você furtava antes de ser convertido, agora não furte mais. Porque a vida de filho de Deus não permite isso, não combina. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E aí ele diz, para que tenha com que acudir ao necessitado. É interessante porque aqui no texto de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo termina dizendo que nós devemos trabalhar e nos portar com dignidade para que não venhamos a precisar de nada dos de fora. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Como crentes, meus irmãos, com a saúde que Deus nos dá, com a capacidade que Ele deu a cada um de nós, nós precisamos ter o nosso próprio trabalho para ter o nosso próprio sustento, para não nos tornarmos parasitas da sociedade. Eu lamento, toda vez que eu passo ao lado daqueles moradores de rua, que na sua grande maioria são pessoas que estão no potencial mais alto da sua vida, de produção. São jovens que poderiam estar produzindo e promovendo o seu próprio sustento e contribuindo para a sociedade, mas estão vivendo como parasitas da sociedade. Não produzem, e além de não produzir, eles ainda emporcalham as ruas, eles ainda sujam as ruas, eles ainda tumultuam as ruas. Não foi para isso que Deus criou o homem. Não foi para isso que Deus converteu o pecador. O pecador
precisa, o pecador convertido, o cristão, ele deve ter o seu próprio trabalho, trabalhar dignamente, para que ele não dependa de ninguém, diz o apóstolo Paulo. E isso é também um bom testemunho cristão, mas Paulo vai além e ele diz, você, inclusive com o seu trabalho, além de não depender, você também é chamado a ajudar outros que não têm. Observe que então eu disse para vocês que a vida cristã é muito simples. E Paulo apresenta aqui para nós esses 3 princípios básicos na vida cristã: viver tranquilamente, cuidar da própria vida e trabalhar dignamente. Você poderia falar assim, mas pastor, isso daí é para qualquer pessoa, crente ou não crente? Claro, sim, é verdade. Mas para você e eu que somos crentes, temos esta obrigação, esse compromisso com o Senhor. Sabe por quê? Não apenas para que você tenha o seu sustento, não apenas para que você não envolva na vida alheia dos irmãos e tumultue, não é somente por causa disto, não é para que você não viva uma vida agitada, mas viva uma vida tranquila e desfrute disso, usufrua desse bem. Mas o apóstolo Paulo termina esse texto aqui mostrando a razão por trás de tudo isso. Além de todos esses benefícios, ele está dizendo que você deve viver tranquilamente, cuidar da sua própria vida, dos seus próprios afazeres e trabalhar dignamente, para que você dê um bom testemunho para o reino de Deus. É o testemunho cristão. Observe que ele termina esse texto no verso 12 dizendo, de modo, depois que ele fala desses 3 princípios, ele diz, de modo que vos porteis com dignidade. Isso é bom testemunho. Testemunho cristão. Dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Meus irmãos, todos nós temos a obrigação de nos preocupar com o bom testemunho cristão para com os de fora. Porque quando nós não damos um bom testemunho e se porventura deixamos de trabalhar dignamente e passamos a viver uma vida ociosa, ou se passamos a nos intrometer na vida alheia, ou se passamos a ter uma vida agitada como alguém que não vive pela fé e confiando na palavra do Senhor, nós estamos sendo motivo de tropeço para o Evangelho. Então nós temos a responsabilidade de colocar em prática esses 3 princípios aqui, acima de tudo, por causa do reino de Deus. E você é chamado para ser um bom cristão, dando esse bom testemunho para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus na terra e para que o nome de Deus seja honrado e glorificado quando as pessoas conhecerem você, se relacionarem com você, conviverem com você e observarem essas características, esses princípios básicos na sua vida e assim eles possam glorificar a Deus pelo seu viver, pela sua vida, pelo crente que você é. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração nesta noite. Amém.